E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora eu tô trazendo para vocês todas as últimas notícias do São Paulo, notícias sobre o Wendel, já um grande debate sobre o Oscar, sobre onde ele vai jogar, em qual formação, e também no final do vídeo eu trago informações sobre Thiago Mendes e sobre Montiel. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E principalmente me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Se inscreve e me ajuda a bater essa meta. Beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito sobre Montiel, sobre Thiago Mendes, o Wendel e Oscar. Créditos direitos traz, deixo aí na descrição sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. É isso. Mas ó, a gente vai continuar falando de São Paulo por aqui, porque continua a novela por um reforço para a lateral esquerda. Ô, São Paulo com esses programas de laterais, hein? Emperrou a negociação entre a diretoria tricolor e o Porto para a liberação do Wendel. São Paulo já tinha oferecido empréstimo também lateral Moreira como parte do negócio, mas os portugueses estão fazendo o jogo duro. Além do empréstimo, eles querem também dinheiro para antecipar a rescisão contratual do Wendel, que tem vínculo com o atual clube, ou seja, com o Porto, até junho de 2025, e já vai poder assinar um pré-contrato em janeiro. A gente trouxe essa situação aqui a semana passada. Vale a pena, gente, todo esse esforço para trazer um jogador agora, que de repente daqui a 6 meses, lá no meio do ano, vai vir sem custos, Paulinho? O que você acha? Eu creio que não. Eu creio que não. Agora, precisa ver a necessidade. A necessidade hoje de São Paulo é de urgência. Para um lateral esquerdo, para um lateral direito. Até falando que se houvesse aqui. E lateral direita? Vai ficar só o Igor Vinícius? Por várias competições é muito pouco. Sim. Então, eu creio que pela necessidade, compensa você fazer esse esforço para agora. Então, putz, é um dilema, cara, porque é o que você disse. O cara vai vir de graça daqui a 6 meses. O que o São Paulo perderia nesse primeiro semestre, né? Uma fase inicial de Libertadores, que é importante, que pode comprometer de repente, sim, né? São Paulo não tem um lateral esquerdo para colocar no time. O menino lá que vinha jogando de vez em quando, o Patrick, também nunca vingou para valer na lateral. Sinceramente, é um dilema, cara. Depende de quanto. Aí depende de quanto. O que pode pesar a favor do São Paulo é que o Wendel lá no Porto não é o titular da posição, é o reserva, né? E também está com vontade de vir para ser titular, né? Também agora tem tem isso. Que ter aquela, e ele está agora pensando em seleção brasileira também, voltar para a seleção brasileira. Então hoje, a maioria desses jogadores que estão voltando para o Brasil estão vendo que o Dorival Júnior tá com o olho focado aqui no campeonato interno. Então isso é muito importante. Agora, o São Paulo também está com o cinto apertado em termos de contratações. Está indo para cima do Oscar, já deu certo. Deve ter gente ajudando aí também a pagar esse salário, porque o Oscar veio em fim de contrato, então não... Contrato de 3 anos, não custa nada para o São Paulo. A informação é que o São Paulo é que bancaria tudo, né? Disso daí, mas... Sempre aparece alguém ali que dá uma ajudada, né? Uma ajudadinha por trás, né? Vamos ver. Agora, contrata, gasta agora, não gasta? Tudo depende de valores e pesar na balança. Vamos encarar um primeiro semestre com alguma solução caseira? Agora, eu queria falar, né? Eu já ia ponderar isso. A contratação sempre é uma tacada de risco, seja um jogador consagrado, uma promessa, um cara que já deu certo e está voltando. Vai depender de muitos fatores. Agora, tem que responder sim ou não. Eu vou no sim. Porque trata-se de um bom jogador, não é nenhum craque, bandeira, não é um gênio da bola, mas é um bom jogador. São Paulo precisa de um meio-campo pensante, um cara que arme o jogo, que venha de trás. Acho que ele pode fazer uma ótima parceria com o Lucas, que tem um outro estilo de jogo, para servir Caleri, de repente se o Luciano ficar. Então eu acredito que sim, o Oscar estava num futebol que não tem o mesmo nível de competição do que o nosso aqui, por muito tempo. Agora, se ele tiver muita vontade... Não vou perder meu raciocínio. Então vai. Você falou, ele é um bom jogador. Bom jogador. As qualidades dele qual que é? Passe, visão de jogo, arremate, boa técnica. Fala um jogador que tem essas qualidades no São Paulo. Não tem. Então não é bom jogador. Passa de ser um bom jogador. Não é um tem. jogador acima da média. Tudo bem, porque tudo que a gente tem na consideração é o contexto.
Não. Esfaquear. Então, pra mim é bom jogador justamente porque o meu sarrafo de craque é outro. Não, Mas não, ele, pro não, que já- o São Paulo tem, pro que se apresenta, não só aqui no clube, mas no futebol brasileiro, ele é um armador. É um com jogador boa técnica, acima da boa visão média. de jogo. Eu Então, creio que é um jogador concordo. que vai ser muito útil para o São Paulo, sim. Até porque, quando da chegada do Luiz Gustavo, todo mundo me questionava: Paulo, você está falando do Luiz Gustavo. É um bom jogador, eu sempre falei, e ele tem qualidade. E está E pra demonstrando mim aí. tem que continuar Está demonstrando também. Pra aí. mim tem que Então o continuar. Oscar vem, mesmo tendo seus 33 anos, tá bem fisicamente, e eu creio que vai acrescentar muito para esse São Paulo e vai trazer ainda mais coisa, mano. Vai trazer motivação. Coisa que tinha acabado no finalzinho do ano. A motivação para esse jogador. E que chega ele- um Oscar, traz motivação nova. E que ele tenha motivação para entregar para o São Paulo algo que ficou parado lá atrás com a saída dele. Eu não vou julgar aqui o mérito da questão, se ele tinha razão ou não. Ele era muito jovem, às vezes os empresários também forçam algumas situações, né? Eu não ponho minha mão no fogo nem pelo empresário, nem pelo jogador, nem pelo clube. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas que ele saiu de um jeito ruim, saiu. Mas né? vem outro jogador, né? Agora, Um jogador ele mais voltando- maduro. Mas ele voltando agora no final de carreira, é fazer gol no seu time, ajudar o São Paulo a conquistar um título, a torcida já se apaixona de novo. E concordo com você. Para mim é bom jogador, mas pro nível de hoje é acima da média. Resta sabermos se ele vai estar com apetite, com Ele mesmo raciocínio já falou. rápido, com velocidade, porque ele estava no futebol que é Mas diferente ele já do nosso. falou. O jogador Agora, que ele sabe, disse, sabe. Ele disse um negócio ali interessante, que ele fala da Libertadores, né? O Subeldia já disse que pra ele São Paulo vai ganhar a Libertadores. Tá convencido de que vai ganhar a Libertadores. O Zubeldia, ele teve a visão de que o São Paulo ganharia nesse ano, correto? Só Porém- que não aconteceu. Agora, vamos fazer uma comparação. Vai dar certo. O Lucas, por exemplo. O Lucas também era uma contratação de risco. Ele não veio da China, ele veio do futebol inglês. É outro nível de jogo. É outro tipo de jogador. Mas deu certo. Por que deu certo? Porque chegou, fez gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, ajudou a dar título para o São Paulo. Então a contratação deu certo. Se o cara não fizer nada disso, vão dizer, putz, gastou mó grana, o cara já tinha abandonado o São Paulo. Então tudo é uma questão de resultado para a gente avaliar se deu ou não certa Eu não uma penso contratação. assim, não. Eu penso que o torcedor São Paulo está muito feliz com a contratação, até porque o Oscar ele conhece muito bem o São Paulo. Eu estive jogando com o Oscar um dos jogos no final do ano, o ano passado. Ele bem fisicamente, ele muito sempre foi bem. magrinho. Então eu creio que é um Mas jogador que vai dar muito bem. Costuma ter contratações impactantes assim, e nas últimas não deu muito certo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Oscar. O Oscar está muito tempo fora do Brasil, a gente já falou sobre isso. No futebol chinês, que é pouco competitivo, está aí com 32, 33 anos, 33 anos, né? Então é um atleta que chega, que teve uma carreira de destaque. Agora vamos ver o que ele tem para entregar para o São Paulo. A expectativa é grande, mais uma vez, pelo atleta que chega. O São Paulo precisava de um número 10. O Oscar chega com essa responsabilidade. Vamos ver se ele consegue entregar o que se espera dele. Eu comparo mais ou menos a chegada do Oscar como a do Felipe Coutinho no Vasco. Até agora não conseguiu entregar o que se espera também. Vamos acompanhar agora o Oscar, que vai ter um ano cheio aí o São Paulo e com essa grande novidade. É incerteza ou é uma certeza, Rosenberg? Difícil, viu? É difícil. Se a gente analisar as últimas contratações do São Paulo, como bem disse o Veloso, contratações de impacto, né? O Rames não deu certo. O lateral direito, o Daniel Alves, deu certo até um determinado momento, mas depois ele se machucou e não jogou a final do Paulista. Acabou não sendo uma grande contratação. O São Paulo acho que está pagando até hoje, né? Vai pagar durante muitos anos o salário do Daniel. Luiz Gustavo, que é um jogador também de nome, dizem que vai acho sair. que esse foi o cara que mais entregou nesses últimos tempos. É, o mas menos não se badalado e o que mais entregou mas não para o se São sabe Paulo. se vai ficar, Mas né? abaixo também do que se esperava. É, né? abaixo. E a questão é que o Oscar jogou muito tempo na China, que é um futebol diferente em relação ao nosso. E ele jogou 30 partidas na última temporada. Mas os números dele são bons, São né? bons. Já a gente vai ver os números Sim. do Oscar aí. A questão aqui, no Brasil são 60, 70 jogos por ano, né? O São Paulo tem um calendário bem maior que o dos outros clubes, né? Tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Paulista. Eu vou pagar para ver, eu quero ver porque
O Oscar praticamente nunca vestiu a camisa do São Paulo. Foram só 14 jogos, depois ele saiu, teve todo aquele imbróglio jurídico, ele foi para o Internacional. Quer dizer, ainda vai ter que justificar a vinda dele, né? Porque a torcida do São Paulo praticamente não viu o Oscar jogar. É São Paulino, nasceu lá, o pai dele era São Paulino, diz que ama o clube, mas efetivamente a gente quer ver o que o Oscar vai produzir. É muita expectativa, Gustavo, porque a torcida do São Paulo está empolvorosa com essa história, está botando uma fé incrível no Oscar e pode colocar um peso que, de repente, é maior do que o jogador deveria suportar nesse momento de adaptação, como destacou o Veloso e também o Rosenberg. Aqui no futebol brasileiro tem uma diferença enorme, Fernando, principalmente... Olha os números dele, Gustavo. Porque principalmente, Fernando, aqui vai ter pressão, o Oscar vai ter muita pressão, mas é um jogador que recebia na China quase 12 milhões de reais por mês de salário. Então não é qualquer jogador que o São Paulo está contratando. Não, em determinado momento foi o maior salário do planeta. Sim. Para você ter uma ideia, 130 milhões de reais por ano recebia o Oscar na China. Fora prêmio. Fora prêmio, né? Você está vendo os números aí na tela, Fernando, mas justamente essa última temporada dele jogando na China, foi a melhor temporada dele. Ele fez 39 jogos, marcou 16 gols, deu 26 assistências. Então, assim, é um cara que vai ajudar muito o São Paulo. A gente sabe que se ele jogar um pouco de bola, que ele sabe, vai ajudar muito o clube, principalmente fazendo uma duplinha ali junto com o Lucas, que também é outro grande ídolo do clube. Eles já jogaram juntos na base, na seleção brasileira. Se conhece Veloso, muito. dá para estimar um tempo de adaptação? Porque o São Paulo terminou a temporada mais ou menos. Classificou direto para a Libertadores, mas deu uma caída. É um time que até esse momento não conseguiu convencer a torcida. Está mantendo o treinador, acho legal o São Paulo fazer isso. Tem restrição financeira, porque todas as equipes têm. Está tentando melhorar, está tentando investir. O Oscar, você acha que ele chega para resolver ou vai ter que ter paciência, primeiro para se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar ao futebol brasileiro. E também porque, de repente, o São Paulo ainda não está jogando aquela bola que o torcedor espera. Fernandinho, eu acho que cada jogador tem seu tempo, né? Não dá pra gente falar, vai chegar, precisa de um período de adaptação. Tem atleta que chega e já entrega, né? E o Oscar é um jogador que nasceu ali no São Paulo, né? Mas assim, a carreira dele é toda no exterior, né? 90% da carreira dele é no exterior. Chelsea, né? Depois na China, enfim. Agora, o que eu posso dizer é que o São Paulo tem um treinador que é bom para o Oscar. Porque é um treinador que vai exigir e o Oscar não chega já com o rótulo de titular, porque foi o treinador que barrou o Rames. Então... ele peitou mesmo, é verdade. Ele barrou o Rames, não estava bem, saiu, não quer, não vai jogar. Então isso é bom para o São Paulo, que tem um treinador que, independente do Oscar de Copa do Mundo, o Oscar que tinha um salário milionário, o Oscar que chega badalado, é um jogador que chega e vai ter que entregar. Enquanto ele não tiver em condição, na avaliação do próprio Zubeldia, que a gente sabe que tem rigor com relação a isso, ele não vai estar em campo. Então isso é bom, isso vai fazer com que o Oscar realmente se dedique, esteja bem e possa entregar mais para o São Paulo para estar à vontade e possa ser escalado pelo Zubeldia. Isso eu acho muito bom, o São Paulo ter um treinador como esse nesse momento, que o São Paulo está trazendo de volta o Oscar. E essa equação entre tempo que eu preciso para voltar a jogar e a necessidade de entrar em campo, acho que esse vai ser essa vai ser uma equação complicada de se acertar, hein, gente? Vai, mas o próprio Campeonato Paulista vai ser um teste para o Oscar, né, Fernando? Ele chega, não é uma contratação barata, apesar do São Paulo não ter que pagar uma transferência, mas está pagando luvas, está pagando certamente, o Oscar vai ser aí um dos 3 maiores salários, né, junto com o Caleri e com o Lucas Moura, então é um cara que vai ter que entregar. Tem comissão da parada, imposto, esses caras vêm com isenção de imposto de renda, alguém tem que pagar essas coisas. É a patrocinadora que está pagando, né, a vinda do Oscar. Né? Não é tudo, né? Não, mas grande parte é a nova patrocinadora do São Paulo que está pagando. Mas o Campeonato Paulista vai ser um grande teste, né, para sentir realmente o que o Oscar pode entregar. Mas eu acredito, Fernando, é um cara que jogou em alto nível, jogou no futebol inglês, jogou no Chelsea por muito tempo, seleção brasileira. É um cara que conhece futebol. Eu já tive a oportunidade de estar na casa dele, entrevistar ele. É um cara muito focado, é um cara muito sério, um cara muito focado. Então eu acredito que ele vai entregar o que a torcida do São Paulo espera, Fernando. A torcida vai querer ele voando para a Libertadores. O resto não interessa nesse início de ano. E tem um detalhe curioso em relação ao que o Veloso falou, né? De ser o número 10, a gente não pode esquecer que o 10 do São Paulo ainda é o Luciano.
E até por conta disso, o São Paulo não sabe qual o número da camisa do Oscar. Pode ser a 8. 10 é da posição. Não, parece que é a 8, né? Parece que é a 8 que ele vai usar. Não, eu entendi perfeitamente, mas mas evidente que tem essa vaidade, né, Veloso, de quem vai pegar tem 10, jogador quem que não tem. vai. exatamente. Porque a gente não pode esquecer o Luciano, né? Eu dei realmente esse enunciado justamente para falar do Luciano, porque ninguém sabe da situação do Luciano, que pode ser também um meia, evidentemente que tem características totalmente diferentes em relação às do Oscar, né? Mas, por enquanto, pelo menos até o final do ano, o meia do São Paulo era o Luciano. A verdade é que os times não estão definidos, né? Ainda muita gente vai chegar, alguns podem sair. Então a grande verdade é essa. A gente vai aproveitar. O Caleri teve uma temporada muito abaixo, né? Sim, Fernandinho? ficou devendo. E acho que um dos problemas aí que a maioria dos clubes enfrentam é a falta desse jogador, do 9, né? Jogador de finalização. Agora, o Oscar vai ajudar muito, se ele estiver bem, se ele puder realmente ser esse jogador importante que o São Paulo está precisando, vai ajudar muito o Lucas, né? Porque o Lucas estava sobrecarregado. O piano estava para ele, tocar e carregar, né? Ele. Quando o Lucas jogava bem, o São Paulo ia bem. Quando o Lucas não conseguia jogar, ou quando ele não estava em campo, o São Paulo era outro. Então, assim, para o Lucas é muito importante a chegada do Oscar, que ele possa realmente ser o jogador que o torcedor está esperando e que foi contratado para isso, mas sem dúvida que vai ser um desafogo ali para o Lucas, tirar um pouco desse peso, dessa responsabilidade, porque é um jogador que pode também, né, dividir, se estiver bem, essa Lucas foi um cara, Veloso, desculpa lhe interromper, que voltou e entrou e jogou logo. Sim, não teve essa... Peraí que eu preciso me adaptar. Por isso que eu estou te falando que não... Saiu o moleque também. É parecida a volta do Oscar com a que foi do Lucas. Só que o Lucas foi assim, entrou, pegou a camisa e foi embora. Ele arrebentou no primeiro jogo, né? Classificou o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? Vamos ver, eu acho que o Oscar não vai ser dessa forma. Até pelo mercado, né? Pela forma como está chegando agora. Eu acho que vai o jeito ter essa de ser, pré-temporada. o jeito de ser também. O Lucas é explosivo, assume, vai para cima, é aquele cara... Não que o Oscar não seja, mas o Oscar é mais um cara de... Me dá um tempo, deixa a coisa andar, né? Mais discreto, né? Um jogador mais discreto. Essa pré-temporada, né? Ela vai se estender um pouco mais para esses atletas que têm o perfil assim de ser os titulares do time, né? Vão cuidar mais, vão deixar eles se preparar melhor. Eu acho que os times vão começar o Paulistão, que começa agora dia 15, com um time bem modificado, os times grandes da capital, né? Claro que os do interior saltam na frente, mas os times grandes da capital vão dar mais um tempo, talvez todos comecem a temporada com equipes mudadas, para depois ir colocando o time. O que me preocupa no São Paulo é essa questão financeira, né? 1 bilhão de dívidas, né? E está vindo muito à tona essa questão financeira. Não sei de onde que o São Paulo vai conseguir tirar dinheiro, né? E de repente efetuar situações inteligentes para trazer jogadores. Né? Isso me preocupa, né? O próprio Júlio Casares vem falando abertamente sobre essa questão financeira. Torcida São Paulina, vamos começar falando sobre Montiel. O Sevilha recusou a proposta do São Paulo de empréstimo e, ao que tudo indica, o São Paulo vai tirar o escorpião do bolso e pagar próximo ao que o Sevilha quer. O Sevilha quer 28 milhões pelo Montiel. O São Paulo deve desembolsar aí uns 20, 25 mil reais. Ah, mas como o São Paulo vai desembolsar esse dinheiro? O São Paulo vendeu o Wellington Rato por 5 milhões de reais e vendeu o Michel Araújo por 17 milhões e meio. Então o São Paulo, já só com a venda desses dois jogadores, o São Paulo tem dinheiro para comprar o Montiel. A grande questão que a gente tem que entender não é que o São Paulo não pode investir. Para o São Paulo investir, ele não pode tirar dinheiro próprio, ele tem que tirar dinheiro de vendas ou de patrocínios, e é o que está acontecendo no caso do Montiel. O São Paulo vai pegar o dinheiro da venda do Rato, pegar o dinheiro da venda do Michel Araújo e comprar o Montiel. E assim, eu até vi um debate muito interessante, né? O São Paulo querendo emprestar o Montiel, só que o São Paulo já tem que pagar esse ano 26 milhões pelo Juan. Lembra o zagueiro Juan? Pois é, o São Paulo tem que pagar 26 milhões por ele. Então o que o São Paulo vai fazer? Já que tem que pagar 26 milhões pelo zagueiro, é melhor você pegar o dinheiro que você já tem, né, da venda do Rato e do Michel Araújo, e comprar o Montiel. Outro jogador que deve pintar agora em janeiro é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes está lesionado lá no Catar e, ao que tudo indica, o time está sendo convencido a liberar o Thiago Mendes. O cara está contundido, não joga. E já demonstrou interesse de sair, o empresário do jogador, o jogador
estão, vamos dizer assim, em fases finais de convencimento. O Thiago Mendes também vai abrir mão do restante de dinheiro que ele tem para receber lá do time Qatar, para vir jogar no São Paulo, para estar no São Paulo já em janeiro, para iniciar também a pré-temporada junto com o time do São Paulo, mais um volante de boa qualidade que o São Paulo tem. Sobre a lateral esquerda, tá empacado a negociação com o Wendel? Tá, mas o Wendel mais cedo ou mais tarde vai jogar no São Paulo, é o que eu falei para vocês. Ou o Porto libera o Wendel com uns termos que o São Paulo quer, que o Porto vai receber o Moreira, que é um moleque jovem, que tem potencial e que já não vai dar trabalho pro Porto, porque o menino já tem visto português, naturalizado, papapá. Se o Porto não liberar, os meses vão passando e o Wendel vai vir de graça pro São Paulo. O Porto só tem a sair perdendo, porque ele vai perder um lateral e não vai ganhar um menino que pode se valorizar pro Porto vender mais pra frente pra Europa. Então, é igual eu falei pra vocês no caso do Oscar, igual eu falei pra vocês no caso do Lucas lá atrás. É questão de tempo o Wendel fechar com o São Paulo. O São Paulo vai bater no teto, não quer liberar dinheiro pelo Wendel, porque já vai ter que pagar o Montiel. O Wendel vai vir jogar no São Paulo, principalmente porque não tem concorrência. Tem até gente falando assim, o Corinthians se interessou, não sei em que se interessou. Gente, ninguém vai pagar para liberar um lateral que nem joga. Vocês veem o nível que o São Paulo tá. O Wendel, ele nem joga, ele não é nem relacionado para os jogos do Porto. Quem é que vai querer um lateral que não é nem relacionado? Ele não é nem relacionado para os jogos do Porto. Ao contrário do Montiel. O River Plate entrou na jogada e está sondando o jogador. Então isso vai obrigar o São Paulo a ter que pagar pelo menos uns 20 milhões aí pro Sevilha. Sobre o Oscar, cara, tem muito repórter que é super mal informado, né? Tá na cara e já tá aí há dias na imprensa que o Oscar veio de graça e a Superbet vai pagar metade do salário do Oscar. Perto de 2 milhões de reais, São Paulo paga 1 milhão e a Superbet paga o restante, 2 milhões e 200. Cara, assim, não tem essa treta de como é que o São Paulo tá contratando, se tem que ter limite. Cara, eu sinceramente, a mídia esportiva tem horas que os caras são completamente perdidos. Os caras, não é possível que os caras recebem pra falar merda. Sinceramente, não tem condição. Os caras não fazem o trabalho deles, que é pesquisar. Tipo assim, não é que é uma informação secreta, sigilosa, que cara, qualquer repórter mais ou menos tem essa informação, os da ESPN, os da Bandeirantes. Alguns repórteres da Bandeirantes, da Globo, todo mundo sabe que o Oscar vem pro São Paulo, metade salário do São Paulo, metade salário da Superbet. E que o São Paulo abriu a folha salarial não só por causa do Oscar, mas por causa do Wendel, por causa do Montiel. O São Paulo fez uma limpa de 11 jogadores que vão sair do time de São Paulo para folgar, para aliviar a folha de pagamento do São Paulo, para o São Paulo conseguir estar dentro dos limites do FIDIC. Esse FIDIC aí é um negócio que não é bom pro São Paulo, ninguém faz nada de graça. Cara, o FIDIC é um fundo tende a se valorizar, é um investimento também. Os caras não fazem a mínima ideia do que eles estão falando. Esse fundo de investimentos, como você paga, é um dinheiro, né, reunido, várias pessoas reúnem para pagar os juros bancários. E o que você pagaria de juros bancários a mais para os bancos, e quando você paga para esse fundo, para o FIDIC, sobra dinheiro porque os juros é menor, e esse lucro é compartilhado como rendimento para as pessoas que investiram. Sim, sabe? Não é algo tão difícil de se entender, não é algo tão complicado assim. Os caras não fazem a mínima ideia do que estão falando. Eu também não entendo toda essa dúvida sobre o Oscar. Os números do Oscar são excelentes. São excelentes os números do Oscar. Assim, também não entendo essa pegação de pego do Caleri, porque o Caleri, apesar dele... primeiro, que o Caleri tem 4 gols a menos que o Luciano.
Só, o Luciano é um artilheiro da temporada, tem 18 gols. O Caleri tem 14. 4 gols a menos. Só 4 gols a menos. Assim, não é que o Luciano tem 18 gols e o Caleri tem 9. Não, o Caleri e o Lucas têm 14 gols, o Luciano tem 18. 4 gols a menos. A grande diferença para mim que pesa é que o Caleri tem 7 assistências na temporada, o Lucas tem 9 e o Luciano tem 1. O Luciano consegue ter menos assistências que o Igor Vinícius. Sabe o que isso significa? Que nos jogos que o Luciano não faz gol, ele não participa do jogo. E é engraçado, eu tava até pegando, não sei se eu trouxe isso no vídeo de ontem, as equipes contra quem o Luciano marcou. Criciúma, Juventude, Vitória, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. O Luciano não tem um gol importante na temporada. Um gol importante na temporada. Só tem os famosos gols inúteis. Ah, mas é o artilheiro do time. Vocês já viram contra quem o Luciano marcou? Só time de zona de rebaixamento. O Caleri marcou contra o Botafogo, o Caleri marcou contra o Corinthians, o Caleri marcou contra o Flamengo. O Lucas marcou também em jogos grandes. Mas todo mundo só cobra o Caleri. O Caleri, ele é extremamente importante para o time do São Paulo. Extremamente importante. Ah, mas ele não faz gol, mas ele arrasta zagueiro, ele segura zagueiro, ele busca espaço. Vocês viram no jogo São Paulo e Atlético Paranaense, se eu não me engano, o André Silva atuando? São características diferentes, e aqui eu não tô criticando o André Silva, eu acho que o André Silva vai ser um dos principais jogadores beneficiados pela chegada do Oscar, mas vocês viram que quando a bola vinha rifada lá da zaga pro André Silva, o André Silva abriu o braço assim pra fazer o pivô, o zagueiro chegava e engolia ele, passava, tomava a bola com ele e tudo como se ele fosse uma moça. Com o Caleri isso não acontece. O cara chega, tromba e para. Por quê? Porque o Caleri, ele é extremamente importante. Tem uma frase do Arnaldo Ribeiro, do Arnaldo Tirone, que diz: o futebol do Caleri favorece o São Paulo, mas o futebol do São Paulo não favorece o Caleri. O Caleri tem 7 assistências na temporada, gente. Quando ele não faz gol, quando o Caleri não faz gol, ele dá o gol pra alguém. O Luciano tem 18. Quando ele não faz gol, ele não faz absolutamente nada no jogo. O Lucas, quando ele não faz gol, ele dá assistência pra alguém. Vocês estão vendo que tem aí um contrapeso? Porque assim, nós temos que torcer e torcer muito pro Luciano fazer gol. Porque quando ele não faz, ele é um a menos dentro de campo. E a gente já viu isso, prova várias vezes. E agora, com a chegada do Oscar, provavelmente, eu particularmente não gosto dessa formação, né? Do 4-4-2 com Oscar e Lucas de meio, porque para mim o São Paulo perde em poder de marcação. E vai ficar com o meio de campo, eu acho, um pouco frouxo demais. Porém, o São Paulo vai ganhar tendo o Luciano no lugar que ele é mais letal, dentro da área ao lado do Caleri. Isso a gente não pode negar. O Luciano, de segundo atacante, ele é um cara acima da média. E aqui, quando eu critico o Luciano, eu não critico o Luciano como atacante, eu critico o Luciano como meia, Luciano como camisa 10. Ele como camisa 10, ele é uma piada, é ridículo. Ridículo. Mas ele como segundo atacante, ele é fora de série, ele já mostrou isso várias vezes. Luciano com o Brenner, ele vivia fazendo gol. Luciano com o Pablo, Luciano fazia gol doidado. Luciano com o próprio Caleri no início da era Rogério Ceni fazia muito gol. O problema do Luciano é a posição que ele joga. Ele é artilheiro do time jogando na posição errada, beleza, mas tem jogos que o São Paulo precisa mais de um meia e menos de um atacante. Isso torna o Luciano inútil dentro de campo. Essa para mim é o principal problema. Mas agora, com a chegada do Oscar, isso deve mudar. Não acho que essa escalação vai ser colocada todos os jogos. Eu acho que vai ter jogos que o Luciano vai para o banco, o Oscar vem para dentro e ele vai colocar Ferreirinha e Lucas. Mas acho que é uma formação que pode ser tentada. Pode ser tentada, ela é viável, é algo que eu acho que pode dar certo em alguns jogos, né? Você ter Oscar e Lucas de meio, Luciano e Caleri, eu acho algo interessante. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.